Tenho o grato prazer de fazer mais uma entrevista aqui para o Sites by Ariel, fazer uma entrevista com meu amigo João Euclides Junges, ele que é lá da cidade de Selba, cidade ao qual também sou de origem. Hoje ele mora lá em Roraima, lá no extremo norte do nosso Brasil. Ele tem um site, você pode acessar as informações sobre este nobre escritor, www.euclidesjunges.com.br. Euclides, vamos falar um pouco sobre obras literárias. Você que acabou de lançar mais um livro, tem novidade aí, hein? Novidade com o seu João Euclides Junges, o livro A Arte de Vender Livros e Suas Histórias. Um título bem curioso, né? A Arte de Vender Livros e Suas Histórias. Euclides, fale desse seu novo trabalho literário, fale da emoção de poder lançar mais uma obra. Minha saudação a você. Boa noite, Ariel. Tudo bem? É uma satisfação poder responder as tuas perguntas. Olha, cada obra traz algo diferente. Eu estou há 5 anos nessa estrada literária e hoje não convivo mais com aquela empolgação de ontem. O ontem, eu me refiro ao meu primeiro livro. Existe aquele ditado que diz: o primeiro a gente nunca esquece. Vamos relembrar. Foram 2 lançamentos, um em Selba, nos dias 19 e 20 de setembro de 2014, e o outro lançamento em Boa Vista, dia 29 de setembro. Foram 2 festas inesquecíveis, que mexeram com minhas emoções, ao ponto de eu me empolgar e achar que me tornaria um escritor de renome nacional. Dias depois, a frustração. Os leitores não dão valor a um escritor desconhecido feito eu. E assim, a procura pelo nosso livro, As Aventuras de um Desconhecido, nas livrarias, quase que não aconteceu. Em um primeiro momento, levei um susto. Desânimo ficou visível. Depois, arregacei as mangas e me tornei um vendedor de livros. Vendedor do meu próprio produto. Mas voltando à sua pergunta, cada livro traz uma emoção diferente. Esse meu novo trabalho, A Arte de Vender Livros e Suas Histórias, me enche de orgulho por um simples motivo. Eu escrevi sozinho. Nos outros, eu tive a ajuda do Iroquês. Ele cursou letras na universidade aqui de Roraima, Universidade Federal. Meu grande parceiro. E eu me formei em letras também. Mas pode me perguntar, mas como? Por tabela. Eu também cursei a faculdade. Foi bem assim. Ele ia para a sala de aula e eu ia para a casa dele. Ele me ensinou a utilizar corretamente um ponto, uma vírgula. Me ensinou o que é um substantivo. E principalmente, não me repetir nas palavras. Que isso é muito importante para quem escreve. O meu português não era bom. Eu estudei só até o primeiro ano do segundo grau, no caso hoje o ensino médio. Depois me tornei um andejo, um andante, por que não dizer um cigano. Me aventurei pelo mundo e fui parar no final do Brasil. Então esse livro é só meu. Nos outros, eu tive a ajuda do Iroquês. Tive a ajuda do Fernando Quintela. Foi o primeiro que me estendeu a mão. Depois, o Iroquês. Então, esse livro, A Arte de Vender Livros e Suas Histórias, é um livro que me enche de orgulho. É interessante ouvir sua história, Euclides, um trabalho difícil, uma estrada sem dúvida árdua, né, que é a escrever, publicar, depois vender os livros. E sobre vender livros, Euclides, você consegue hoje sobreviver da venda de livros? Todos nós sabemos que vender livros não é uma tarefa fácil. Ainda mais hoje, com as novas tecnologias disponíveis, quando já vem tudo mastigado e pronto para digerir, e com agravante.
o povo brasileiro não é muito chegado em leitura, comparando-se com países mais evoluídos culturalmente. Mesmo assim, eu consigo viver da venda do meu produto. Aqui em Boa Vista, ninguém dá valor para os escritores locais. Ninguém procura livros de autores roraimenses nas livrarias. Eu costumo armar minha barraca nas praças de Boa Vista, de partições públicas, em lojas comerciais e nas calçadas dos supermercados. O Bruno Garmatz, também gaúcho, natural de Birubá, tem me acompanhado em nossas andanças aqui em Boa Vista. Teve uma ocasião em que ficamos na entrada de um restaurante bem frequentado aqui em Boa Vista, e naquele dia deu tudo errado. Não vendemos nenhum livro. O dono do restaurante, com pena da gente, brindou-nos com um prato de comida. No dia seguinte, o Bruno e eu armamos nossa barraca em frente a um outro restaurante, também muito bem frequentado. E nesse dia deu tudo certo. Vendemos uma dúzia de livros cada um. Quem mais lê os nossos livros são as mulheres, de nome Ana. Mesmo nome de minha mãe. Então, aproveitando o espaço para agradecer a todas as mulheres. Sem elas, eu acho que a minha carreira como escritor não teria decolado. Como eu citei lá no começo, Euclides, sua terra natal é a mesma da minha, Seubach. Para nossos ouvintes dessa entrevista aqui desse momento, temos aqui muitos ouvintes, sem dúvida, lá de Seubach, né, em toda a região. Quando será então o lançamento do livro em Seubach e também na região do Alto Jacuí? Dia destes eu tomei a liberdade de ligar para o prefeito Serginho, em Seubach. E, para minha surpresa, ele atendeu a ligação e foi bem receptivo. Falamos sobre livros. Ofereci meu novo trabalho, ele adquiriu e aproveitou para me convidar para participar da Blumenfest de Seubach em setembro próximo. E é claro que eu aceitei o convite. Vou marcar presença em Seubach com 4 livros, com exposição e vendas. 2 livros inéditos, Grito de Alerta e A Arte de Vender Livros e Suas Histórias. Devo ministrar uma palestra para a população de Seubach. Já tenho palestras agendadas para a cidade de Colorado e Santo Ângelo. Aproveitando o teu espaço, Ariel, quero oferecer a palestra para as escolas e entidades que tiverem interesse. Poderão agendar comigo diretamente, tá bom? E aí pretendo visitar cidades também, tipo Passo Fundo, onde eu tenho muitos amigos, né? Ibirubá também, onde eu tenho amigos e parentes. Tapera, Colorado, como eu já frisei, tem uma palestra agendada. E Santa Cruz do Sul também, que eu tenho meus contatos. Então me aguardem. Setembro próximo eu estarei em Seubach e região com meus livros. E o principal, o meu novo trabalho. Você citou, Euclides, as palestras, né? Fale um pouco sobre elas, do que elas tratam, qual é o conteúdo. Fale tudo com relação às palestras, outro tipo de trabalho que você faz também. A minha palestra aborda 2 temas, depressão e literatura. Num passado recente eu tentei o suicídio por 3 vezes e nas 3 tentativas eu fracassei. O Deus de minha fé nunca permitiu que eu cometesse essa loucura. Sempre evitou o pior. Inicio a palestra contando como foram essas minhas tentativas. E na segunda parte da palestra falo de literatura, contando a história dos livros. Eu peguei um gosto especial pelo Setembro Amarelo, pelo quadro Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo sempre deixa suas marcas, seus ensinos e novos pensamentos. No mês, o termo suicídio é bastante discutido, praticamente o tempo inteiro. Ontem eu tinha medo de falar em público, verdadeira fobia. Hoje perdi o medo e minhas palestras têm agradado a todos, têm agradado as plateias. Lembrando sempre que minhas palestras são gratuitas aqui em Boa Vista, não viso dinheiro.
Só quero ajudar aqueles que estão tristes, sofrendo do mal da depressão. Ariel, dia desses eu consegui o teatro do Sesc aqui em Roraima para ministrar uma palestra gratuita. Entrei no teatro e levei um susto. Imaginei um teatro lotado, 210 lugares tomados. O teatro estava quase vazio. Observei tudo à distância, com o olhar apagado. Tipo assim, um apagão num final de tarde. E é nessas horas que a alma e o coração são colocados à prova. Era noite. Olhando para aquele cenário vazio, lembrei das palavras do poeta acadêmico Iroquês Velho. Ele disse para mim, em certa ocasião, a nossa vida é um teatro, onde cada um de nós representa o seu papel. Eu estava ali justamente para representar o meu papel de palestrante. Timidamente arrisquei contar as pessoas presentes no teatro, 47. Como dizem os poetas, o show não pode parar. Olhei novamente para o público e vi a qualidade da plateia. Aí eu pensei, que baita responsabilidade, falar para as pessoas que estavam presentes. Todas as classes sociais estavam representadas ali na plateia. Iniciei a palestra. Às vezes penso em desistir, parar de escrever, mas ao mesmo tempo em que eu penso em parar, também penso em continuar. O certo é que eu não posso parar. Só vou parar se um dia desses entrar no teatro, não tiver mais ninguém para me ouvir. Que interessante, Euclides. Muito interessante, com certeza, a sua história de vida, seus trabalhos. Fala então um pouco deste novo livro, Euclides. O que temos, o que o leitor vai encontrar dentro do novíssimo livro A Arte de Vender Livros e as Suas Histórias. Conte para nós. O livro narra a batalha diária de um escritor, vendedor dos próprios livros, que vai ao encontro de seu futuro leitor. Fatos e histórias engraçadas que aconteceram nesse período são contadas, na maioria das vezes, com viés do humor, tornando-se uma leitura leve e agradável. Histórias que mostram como é difícil lidar com a venda de um produto chamado livro e da falta de incentivo pela leitura que há, até mesmo nas escolas. Há, por exemplo, a história do bêbado no banheiro, da venda de livros no velório, da confusão com duas moças com o mesmo nome e da troca dos óculos. E do fora, que eu levei de uma autoridade no shopping, e do vendedor de livros que trocou Rondônia por Roraima e aqui se tornou um empresário bem-sucedido. Também do cara que pagou o livro só depois de 4 anos. Enfim, histórias vivenciadas no dia a dia da venda de livros, em diversos locais e ambientes. O livro é dedicado ao meu pai e ao padre Cláudio. O padre Cláudio, pelas seguidas expulsões na escola onde ele era o diretor, e o meu pai, pelas suas diárias. Por causa dos dois eu criei juízo. Então o livro é uma viagem do Euclides pelas ruas, vendendo o seu próprio produto. Um livro agradável e de fácil leitura, que tem agradado aos meus leitores que já adquiriram, que já prestigiaram o meu trabalho. Certo, Euclides, inclusive eu, o meu livro está aqui. Também já recebi, já estou iniciando a leitura do mesmo. Euclides deseja a você muita sorte aí na sua empreitada, no seu trabalho, como você mesmo disse, árduo de fazer a venda dos livros, desejo sucesso e agradeço por participar de mais uma entrevista. Entrevista essa que vai ao ar, você pode acompanhar, você que está ouvindo este áudio, ela ficará permanentemente hospedada no site do Euclides, euclidesjunges.com.br e também no meu site próprio, www.divulgueconosco.com.br, ou você vai lá no Google e digita Sites by Ariel e você vai encontrar. Tá certo, então? Um abraço, Euclides. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Ariel,
se me permite, antes de me despedir, eu queria falar da dificuldade, ou da não dificuldade, em escrever esse meu novo livro. Foi tranquilo, até em função da experiência adquirida nos livros anteriores. Todos sabem que não é simples escrever um livro. Exige muita concentração e memória. Veja como é minha rotina diária. No turno vespertino eu saio de casa para vender livros. À tarde eu durmo e à noite eu escrevo. Foram inúmeras madrugadas de sono perdido, panelas queimadas. Havia noites que eu esquecia de jantar. Esquecia de desligar as panelas. E assim vai. Eu gosto da lua e do vento. Me inspiro tanto na lua quanto no vento para escrever. O vento me leva de um lugar para o outro, já que eu sou um andejo. Sempre fui um cigano. E a lua aflora o meu lado romântico. Peguei gosto pela escrita e já iniciei os escritos de um novo livro. Vou fugir um pouco do tradicional para escrever um livro de romance. Estou contando a história de uma menina que se apaixona por um poeta. Livro baseado em fatos reais. Livro que pretendo lançar no mercado dentro de um ano, mais ou menos. Era isso, Ariel. Obrigado pelo espaço e deixar uma mensagem para os meus conterrâneos de Selva, pedir que me aguardem. Em setembro eu vou estar com vocês. E que o nosso Pai Maior continue abençoando a todos nós. Até uma outra oportunidade. Valeu, Ariel.